Olá pessoal, vamos começar a nossa aula hoje de estequiometria. Estequiometria ele é um dos conceitos que é mais explorado quando a gente vai estudar a relação quantitativa entre as substâncias que participam de uma reação. Então, quando a gente está falando de uma reação química, a gente viu quando a gente estudou reações químicas que para uma reação poder acontecer, ela precisa obedecer uma proporção entre as substâncias que participam dela. E aí, quem é que vai ser responsável por estabelecer qual é essa relação quantitativa entre essas substâncias é justamente a estequiometria, ou também conhecido como cálculo estequiométrico. Então, por definição, o cálculo estequiométrico ele vai ser o estudo das relações entre as quantidades de reagentes e ou produtos de uma reação química, né? E eles vão se relacionar de maneira em que a equação química vai estabelecer essa proporção quantitativa. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma reação entre o ferro metálico e moléculas de oxigênio, e que eles vão dar origem ao óxido de ferro, então também conhecido como óxido férrico. Percebam que na frente de cada substância existe um coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente estequiométrico ele justamente estabelece quais são as quantidades de substância necessária para que essa reação aconteça. Então, seria basicamente a proporção entre as substâncias e o que essa proporção vai produzir. Então, aí nessa reação, a gente tem justamente a reação entre átomos de ferro com moléculas de oxigênio para gerar o óxido férrico. Quando estequiometricamente a gente vai ler essa equação química, a gente vai ler ela da seguinte maneira. A gente vai ler ela entendendo que ao estar balanceada, ela descreve justamente a quantidade de cada substância necessária para que ela possa se processar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que essa reação química, para que ela possa acontecer, é necessário que 4 mols de átomo de ferro reajam com 3 mols de moléculas de oxigênio para produzir 2 mols de óxido de ferro. Lembrando que essa equação está devidamente balanceada. Então, é por isso que a gente, ao estudar reações químicas, a gente estuda o balanceamento das reações. Porque a equação, quando ela está balanceada, ela vai me descrever a proporção de substâncias que é preciso para que aquela reação se processe. Aqui, obviamente, eu estou falando em termos de moléculas de substâncias, mas para ficar bem simples a compreensão de vocês, eu queria que vocês visualizassem o seguinte. É como que se para essa reação pudesse acontecer, eu precisaria de 4 partes de ferro que estariam reagindo com 3 partes ou 3 porções de oxigênio. E aí, quando essas duas espécies químicas elas reagissem, ou seja, quebrassem as suas ligações, e ao formarem novas ligações, elas vão dar origem a 2 porções de óxido de ferro. Sendo que em química, a gente não quantifica os elementos por porções, por punhados, vamos dizer assim. A gente tem uma unidade química própria para quantificar essas espécies, que é justamente o mol. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito dessa unidade. O mol, ele é uma unidade química, certo? Então, ele é uma unidade exclusivamente química, em que vai servir para quantificar o número de átomos, íons ou moléculas de uma determinada amostra. Então, se você pegar qualquer porção de qualquer substância no universo, para você quantificar aquela substância, seja quantificar os átomos, ou os íons, ou as moléculas, você vai usar a unidade mol, certo? E aí, por que eu falo isso? Eu costumo até brincar com o pessoal que você não pode chegar na padaria e pedir um mol de pão, porque senão você vai sair lá com muito pão, certo? É pão para muitos meses. Por quê? Porque o mol ele é uma unidade química que é utilizada para quantificar espécies muito pequenas, tão pequenas que não são capazes nem de ser vistas a olho nu, que é o caso dos átomos, dos íons das moléculas. Os átomos, íons e moléculas, eles não são capazes de serem vistos a olho nu. Então, eles precisavam de unidade de medida própria para eles para poder quantificar algo tão pequeno. Quando a gente fala, por exemplo, de um pão ele é um objeto macroscópico. Então, essa unidade ela não vai se encaixar. E aí eu estou fazendo essa relação só para que eu possa te fazer compreender a proporcionalidade do mol, para quando eu falo ele em termos de quantificar espécies químicas. Vejam só. O mol, ou também conhecido como número de mols, ele é uma unidade que vai ser definida pela massa dividida pela massa molecular. Veja,
Quando a gente estudou estrutura atômica, vocês viram que todo átomo tem uma massa, certo? Essa é a massa do átomo. Quando esses átomos se juntam para formar uma substância, eles vão formar uma molécula. Então, perceba que a massa da molécula é justamente o que a gente chama de massa molecular. E o que é a massa da molécula? Nada mais é do que eu pegar a massa de cada átomo e somar. Então, quando a gente tem um número de mols, o número de mols ele vai justamente nos quantificar, nos estabelecer qual é a relação da massa, e aí quando eu falo aqui massa, eu estou falando de peso mesmo, gramas, quilos, em relação ao peso ao peso daquela molécula. Seria mais ou menos, tentando fazer uma analogia, como se eu quisesse determinar qual é a massa do meu braço em relação à massa do meu corpo inteiro. Então, por exemplo, a massa molecular seria o equivalente à massa do meu corpo inteiro. E a massa em gramas seria, por exemplo, a massa apenas do meu braço, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma porção do todo dividido pela massa do todo. É mais ou menos isso que compreende o número de mols, certo? Então, assim, a gente vai explorar com mais cuidado, com mais detalhe a questão de como determinar o número de mols, tá bom? Mas, a princípio, eu preciso que matematicamente você entenda que o número de mols, que é representado pela letra minúscula N, é igual à massa, que é em gramas, dividido pela massa molecular, certo? Bora lá. Outra relação extremamente importante que a estequiometria nos dá é que muitas vezes a gente pensa assim, tá certo, o mol é uma unidade de medida que quantifica espécies químicas, certo? Mas quanto cabe em um mol? Aí, para fazer vocês entenderem melhor isso, eu costumo fazer associação com a dúzia. Vejam só, desde que você se entende por gente, todo mundo diz para você que uma dúzia equivale a quantas unidades? Muito bem, ouvi daqui você falando. 12 unidades. Alguém te disse porque uma dúzia é 12 unidades? Não. Agora a gente sabe que desde sempre, a gente sempre soube que toda vez que alguém fala de uma dúzia, a pessoa está falando de 12 unidades. Veja, isso é, vamos dizer assim, um conceito que foi padronizado. Da mesma forma que se eu te falo que eu tenho meia dúzia, automaticamente tu associar, muito bem, 6 unidades. Então, percebam, esses são valores padronizados, pré-estabelecidos, né, em que hoje nos fazem já associar uma determinada porção, que é a dúzia, e associar a unidades que ela compreende, que são 12 unidades. Na química, a gente tem esse mesmo conceito, essa mesma aplicação. A gente tem uma unidade padrão que é associada a uma determinada quantidade de unidades. E essa unidade padrão é justamente o mol. Então, esse mol, que seria equivalente à nossa dúzia, seria justamente assim, ó. Uma dúzia não equivale a 12 unidades, padronizado? Então, um mol, em química, ele também é associado a uma unidade padronizada. E essa unidade é 6,02 vezes 10 a 23. Então, se tu tem uma dúzia, tu tem 12 unidades. Se tu tiver duas dúzias, tu tem quantas unidades? 24 unidades. Porque 24 é o dobro de 12. Em química vai ser a mesma coisa. Se tu tiver um mol de qualquer substância, qualquer espécie química, dentro desse 1 mol cabe 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Ah, professora, e se eu tiver 2 mols? Então vai ter o dobro disso aqui. Se eu tiver 3 mols, então eu vou ter o triplo disso aqui. Perceberam? Associaram? Então é basicamente assim. Da mesma forma que a dúzia é uma unidade convencionada padrão, o mol também é. Então, uma dúzia equivale a 12 unidades. Já quando eu tiver 1 mol, ele vai equivaler a 6,02 vezes 10 a 23. Correto? Aí você me pergunta assim, beleza, professora, e essa massa molecular? Porque ainda não ficou muito claro. Vamos voltar à nossa ideia da dúzia. A gente sabe que uma dúzia equivale a 12 unidades. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma dúzia de maçãs, daquela miudinha, daquela pequenininha. E aí, eu peguei essa dúzia, que equivale a 12 unidades, coloquei em cima de uma balança e eu percebi que ela tem exatamente 1,5 kg. Percebe? A massa de 1,5 kg, ela é atribuída
a 12 unidades de maçãs, que equivale a uma dúzia. Mas quem é que foi responsável por essa massa de 1,5 kg? Foi as 12 unidades de maçã. Cada maçã com seu peso foi contribuindo para que quando eu juntasse as 12 unidades, que equivale a uma dúzia, eu encontrasse a massa de 1,5 kg. Então, nas moléculas é da mesma forma. A massa molecular, ela vai ser a contribuição de cada átomo individualmente que tem naquela substância. Então, se eu tenho, por exemplo, NaCl, o que é a massa molecular do NaCl? Vai ser a massa do sódio mais a massa do cloro, em que juntos vão dar origem à massa molecular do NaCl. Tranquilo? Então percebam, essa associação eu creio que vai facilitar bastante a vocês a compreenderem. A gente vai agora abordar com detalhe o que seria justamente essa massa molecular. Como eu disse, né? Ela vai ser a contribuição da massa de cada átomo individualmente que tem dentro de uma substância. Então vamos lá tentar entender melhor essa questão de massa molecular. Então, a massa molecular, ou também conhecida como a massa molar, ela vai ser a massa equivalente de 1 mol de substância, certo? Então, toda vez que eu tiver uma unidade, 1 mol daquela substância, ela vai ter uma massa molecular. E a definição química de massa molecular é que ela é o somatório. Esse símbolo aqui representa o somatório. Ela é o somatório das massas atômicas. Então, cada átomo tem sua massa. Quando numa substância eu tenho vários átomos, então eu somo as massas de cada átomo, que aí eu tenho a massa da substância toda, que é a massa molecular, ou também, quando se equivale a 1 mol, eu chamo de massa molar. Então, aqui eu trouxe o exemplo da massa molar da água. Veja, eu tenho 1 mol de água. Para eu calcular a massa molar, eu tenho que somar a massa atômica, ou seja, dos átomos que estão na água, que no caso é o hidrogênio e o oxigênio. Porém, eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho que contabilizar a massa de cada átomo, um por um. Mesmo que eu tenha mais de uma unidade do mesmo átomo, que é o que acontece com a molécula de água. A molécula de água, a fórmula é H2O. Percebam que eu tenho que somar a massa do oxigênio com a massa do hidrogênio. Porém, a massa do hidrogênio ela se repete 2 vezes. Por quê? Porque eu não só tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, foi basicamente o que eu demonstrei aqui, ó. 2 vezes 1,01, que é a massa do hidrogênio, mais 16 gramas, que é a massa de um átomo de oxigênio. Quando eu somei, isso aqui deu 18,02. Então, 18,02 gramas é a massa de 1 mol de molécula de água. Tanto que a massa molar ou massa molecular, a sua unidade é expressa em grama por mol. Porque justamente a massa molecular, ou também chamada massa molar, ela dá justamente qual a massa que eu tenho em exatamente 1 mol daquela substância. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó, que eu coloquei para vocês, que é o exemplo do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Percebam, no ácido sulfúrico eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, certo? Então, para que eu possa determinar qual é a massa molar dessa substância, eu preciso justamente contabilizar, somar a massa de 2 átomos de hidrogênio com a massa de 1 átomo de enxofre com a massa de 4 átomos de oxigênio. Eu coloquei aqui para vocês já quais são as massas atômicas, mas vale salientar que esses dados vocês podem consultar tranquilamente na tabela periódica. Caso eles não sejam dados para você numa questão, a tabela periódica vai ser o artifício, vai ser o meio de consulta para tu encontrar esses valores. Então, no caso, 2 vezes o átomo de hidrogênio vai ser 2 vezes 1,01, que é a massa que está aqui, ó. 1 vez o átomo de enxofre vai ser 1 vez 32, que é a massa do enxofre que está aqui. E 4 vezes o átomo de oxigênio vai ser 4 vezes 16. Percebam que eu calculei individualmente a massa de cada átomo. Agora, para encontrar a massa molecular ou a massa molar, eu preciso somar. Então, no caso,
2 vezes a massa de hidrogênio dá 2,02. Mais 1 vez o enxofre dá 32. Mais 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16, dá 64. Somando tudo isso aqui, eu vou ter que a massa molar do H2SO4, de uma molécula, de um mol dessa molécula, é 98,02. Mas perceba, essa aqui é a massa de um mol. Então, eu preciso colocar corretamente a sua unidade. No caso, vai ser 98,02 gramas por mol. Essa aqui, pessoal, é uma informação tão rica, porque quando você vê 98,02 gramas por mol, essa informação aqui, esse valor, ele está te dizendo que toda vez que tu tiver um mol dessa substância, ela vai equivaler a 98,02 gramas. E isso aqui é o que eu quero que vocês internalizem. Isso aqui, mais para frente, quando a gente for ver as relações estequiométricas, vai ser extremamente importante. A consciência de que a massa molecular, ou também chamada de massa molar, ela vai equivaler justamente ao peso em gramas que uma substância tem quando tiver exatamente a porção de 1 mol, que é a unidade propriamente química. Em estequiometria, a composição percentual ele é um dos conceitos mais importantes e, inclusive, muito utilizado para identificar substâncias. Então, por exemplo, quando numa cena de crime, por exemplo, é encontrada alguma substância de natureza desconhecida, é feito justamente uma análise da composição percentual dessa substância para descobrir de que substância ela se trata. Por exemplo, se você chega numa cena de crime e tem um pó branco, automaticamente, né, as pessoas tendem a associar que aquele pó branco é cocaína. Mas para poder a polícia chegar lá e no relatório da perícia dizer que no local do crime existia cocaína, é preciso que ele faça um teste para averiguar se realmente aquela substância é cocaína. E muitas vezes, para esse teste, ele vai fazer o uso da composição percentual. E o que é a composição percentual? Nada mais é do que eu dizer em termos de percentagem quantos por cento de cada átomo existe naquela substância. E a partir desse percentual, eu posso inclusive chegar até a sua fórmula molecular, certo? Mas vamos fazer assim, vamos por partes. Primeiro eu vou explicar para vocês como é feito o cálculo da composição percentual. E depois eu vou demonstrar como essa composição percentual pode ser utilizada para determinar a fórmula molecular de uma substância. Então a composição percentual ela é definida como sendo igual a N, que o que é N? N é a quantidade de elementos, ou seja, por exemplo aqui, ó, aqui tem C12H22. N aqui para o carbono seria igual a 12. Para o hidrogênio, N seria igual a 22. E para o oxigênio, N seria igual a 11. Então, N é a quantidade de um determinado tipo de elemento. Vezes a massa molar desse elemento, que aí aqui a gente também pode chamar de massa atômica, tá certo? Para ficar mais fácil. Dividido pela massa molecular do composto, ou seja, a massa molecular, a massa da substância toda, e aí eu vou multiplicar por 100 justamente para me gerar um valor percentual. Então, para que fique mais claro o entendimento de vocês, eu vou demonstrar agora como é feito esse cálculo, através desse exemplo aqui, em que ele pede que a gente calcule a composição percentual do C12H22O1. O cálculo de percentual, como eu disse, ele é uma simples aplicação de fórmula, certo? Mas antes que eu possa determinar qual é o percentual de cada um dos elementos presentes nessa substância, que é a sacarose, eu preciso primeiro encontrar a massa molecular dessa substância. Por quê? Porque o cálculo percentual, como eu disse, o percentual de cada átomo vai ser determinado pela multiplicação entre N, que é a quantidade de átomos, a massa atômica daquele elemento químico dividido pela massa molecular. E aí isso tudo eu multiplico por 100 justamente para me gerar um valor percentual. Então, como eu vou precisar da massa molecular para determinar o percentual de cada átomo aqui, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, então eu resolvi calcular logo qual é a sua massa molecular. E aí, só lembrando, né? A massa molecular, ela vai ser a soma da massa de cada átomo aqui. Sendo que eu tenho que considerar a quantidade de átomos que eu tenho. Então, por exemplo,
A massa atômica do carbono é 12,01. Mas como nessa substância eu tenho 12 átomos de carbono, então essa massa aqui ela se repete 12 vezes. Então, a massa total de átomos de carbono é 144,12. A mesma coisa para o hidrogênio e oxigênio. Como o hidrogênio se repete 22 vezes, então eu preciso multiplicar por 22 a massa atômica do hidrogênio, que vai dar 22,22. E o mesmo caso do oxigênio. Eu tenho 11 átomos de oxigênio, certo? Um átomo ele tem a massa atômica 16. Como eu tenho 11, eu tenho que multiplicar 11 vezes o 16, que dá 176. Então, nesse caso aqui, eu tenho a massa molecular fazendo o somatório das massas atômicas de cada átomo presente, 342,34. Então, agora, para calcular o percentual de cada átomo individualmente aqui nessa substância, basta eu fazer a aplicação dessa fórmula aqui. A gente agora vai fazer o cálculo do percentual de carbono, de hidrogênio e de oxigênio nessa molécula aqui, né? A gente anteriormente já calculou qual é a massa molecular, então agora a gente vai só aplicar essa fórmula para cada um dos casos, certo? Então vamos começar pelo carbono. No caso, a gente precisa primeiro colocar N. Quem é N? É a quantidade de átomos de carbono. No caso, na nossa fórmula molecular, são 12 átomos de carbono, certo? Vezes a massa atômica do carbono, que como eu mostrei anteriormente, é 12,01. Isso aqui eu vou dividir pela massa molecular que a gente calculou, 342,34. E isso tudo aqui eu vou multiplicar por 100 para me gerar um valor percentual. Nesse caso aqui, quando eu faço o cálculo de todos essa multiplicação aqui, dividido pela massa molecular, isso vai me gerar um valor de exatamente 42,2%. Certo? Então, lembra, na calculadora o que é que tu vai fazer? Multiplicar 12 vezes 12,01. Depois que tu multiplicar isso, tu divide por 342,34 e o resultado tu vai lá e multiplica por 100. Vai gerar esse valor percentual ou aproximadamente ele, tá? Que eu aproximei aqui. A mesma coisa a gente vai fazer com o hidrogênio, certo? Então, no caso aqui, no caso do hidrogênio são 22. Então, eu vou ter 22 vezes 1,01, que é a massa atômica do hidrogênio, como eu mostrei anteriormente, dividido por 342,34. Isso aqui vezes 100 para gerar um valor percentual. Nesse caso, o valor do hidrogênio ele vai dar 6,4%. Tranquilo? Aí veja, você poderia repetir esse mesmo cálculo para o oxigênio e aí você encontraria um valor percentual. Porém, a gente sabe que 100% da molécula é o percentual de cada um individualmente, certo? Se eu achei já o percentual de carbono e já achei o percentual de hidrogênio, quando eu somar esses dois aqui, ele vai dar 48,6%. Como contando com o oxigênio tem que dar 100%, então eu posso considerar que o percentual do oxigênio vai ser o que falta para 100 de 48,6, que no caso é 51,4. Certo? Ah, professora, beleza. Então, no caso, como ele tem 3 átomos, eu achei o percentual já de 2. O que falta para 100 é do terceiro. Isso. Mas aí, professora, se eu quisesse fazer o cálculo do percentual do oxigênio usando essa fórmula, teria como tem. E eu vou demonstrar agora. Bora lá. Como é que eu vou determinar o percentual do oxigênio? Aplicando a mesma fórmula. O percentual é igual a N. O que é N? N é a quantidade de oxigênios, que no nosso caso, nessa substância, é igual a 11. Vezes a massa atômica do oxigênio, que a gente viu que é 16. Dividido por 342,34. E isso tudo eu vou multiplicar por 100 para me gerar um valor percentual. Nesse caso, eu vou ter que o percentual do oxigênio é exatamente 51,4%. Então, esse é o percentual do oxigênio. O percentual do carbono a gente viu que deu 42,2%. E o percentual do hidrogênio a gente viu que deu igual a 6,4%. Se você somar o percentual de cada um dos átomos individualmente, você vai ver
que a soma vai dar igual a 100% ou então aproximadamente 100. Como eu falei anteriormente, a composição percentual, ela vai nos ajudar a entender, né, qual a percentagem de cada átomo presente numa substância, de modo até inclusive a identificar os tipos de átomo presente naquela substância. Porém, ela também vai poder ser usada para fazer um caminho inverso, né? Quando a gente tem a fórmula molecular, como a gente viu agora há pouco, a gente consegue determinar qual é o percentual de cada átomo dessa substância. Mas existem casos em que a gente não sabe a fórmula molecular da substância. A gente só sabe qual é o percentual de cada átomo presente na estrutura dela. Então, através da composição percentual, a gente consegue fazer esses dois caminhos. Ou determinar o percentual em massa de cada átomo, ou através do percentual de massa de cada átomo, determinar qual é a fórmula molecular. Nesse caso, a gente vai utilizar a mesma fórmula, certo? Sendo que na fórmula anterior, a gente calculava a composição percentual. Então, a gente tinha lá, a composição percentual era igual a N, que como eu falei para vocês, é a quantidade de átomos, vezes a massa atômica, dividido pela massa molecular vezes 100, justamente para gerar esse valor percentual aqui. Nesse caso, a gente vai achar a composição percentual. Mas quando nós temos já a composição percentual e não temos a fórmula molecular da substância, o que a gente quer encontrar é justamente isso aqui, ó, o valor de N, que é justamente o que descreve a quantidade de átomos presente na estrutura. Então, é o caso desse exemplo aqui, ó. Ele diz o seguinte: o ácido ascórbico tem 40,92% de carbono, 4,58% de hidrogênio e 54,50% de oxigênio em massa. Então, esse aí é o percentual dele, a composição percentual em massa. Ele quer saber qual é a fórmula molecular dessa substância, desse composto, se a massa total dele é 88,07. E existem duas formas de a gente fazer isso. Mas antes de eu demonstrar para vocês como a gente vai fazer isso, eu vou deixar claro o que essa questão quer. Ele quer que a gente encontre a fórmula molecular. E o que é a fórmula molecular? É eu saber quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios tem nessa substância. Tipo assim, qual a fórmula molecular da água? H2O. Eu sei que tem oxigênio, que tem hidrogênio, mas a proporção é 2:1. O que ele quer aqui é exatamente isso, que a gente encontre qual é a proporção entre carbono, hidrogênio e oxigênio do ácido ascórbico. E aí, como eu falei, existem duas formas de a gente fazer isso. Ou através da aplicação da fórmula da composição percentual, ou através de simples regras de 3, certo? Então, eu vou demonstrar para vocês agora das duas formas, para ver qual das duas você sente mais afinidade, né? E você compreende melhor. Então, vamos lá. No caso agora em que eu tenho o percentual já de cada átomo que tem na composição de uma substância e quero, a partir dessa composição, determinar qual é a sua fórmula molecular, eu vou usar a mesma fórmula da composição percentual. Mas, nesse caso, eu vou precisar fazer só um rearranjo nela. Por quê? Originalmente, ela é expressa em função do percentual. Percebam que a gente calcula todas essas unidades para encontrar o percentual. No caso da fórmula molecular, quando a gente tem o percentual e a gente quer achar a fórmula molecular, nesse caso a gente quer encontrar o valor de N, que N é justamente a quantidade de átomos que tem naquela substância. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai rearranjar essa equação para ficar em função de N. Então, foi o que eu fiz, ó. MA e 100 que estão multiplicando vão passar dividindo, que foi o que eu fiz aqui. E esses aqui, ó, que estão, no caso, dividindo em relação ao N, eles vão multiplicar. Então, ou seja, quando eu quiser calcular o percentual de um átomo, eu vou usar essa fórmula. Mas quando eu quiser encontrar a quantidade de átomos que tem naquela substância, aí eu vou usar essa aqui, tá? Então, já fica aí a dica para vocês. Bora lá. No enunciado, ele disse que o percentual de carbono era 40,92. Então, para encontrar o número de átomos de carbono, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. O percentual, que é 40,92, vezes a massa molecular da substância que contém o carbono, que lá, no caso, ele disse que era 88,07. Isso aqui eu vou dividir pela massa atômica de quem? Do carbono. Que se você consultar na tabela periódica, é 12,01. Isso aqui
vezes 100. Quando eu multiplicar esses dois números e dividir pela multiplicação desses aqui, o valor vai dar exatamente 3. Então, quer dizer que nessa substância que tem um percentual de 40,92% de carbono, esse percentual corresponde a 3 átomos de carbono, certo? Beleza. Agora, vamos para o átomo de hidrogênio. A gente vai proceder do mesmo jeito. No caso do hidrogênio, ele disse que o percentual era 4,58. Então, eu vou fazer o percentual, 4,58, vezes a massa molecular, que é a mesma, 88,07. Isso aqui vai ser dividido pela massa atômica de quem? Do hidrogênio, que segundo tabela periódica é 1,01. Isso aqui vezes 100. Quando eu faço a multiplicação desses dois números e divido pela multiplicação desses dois, vai dar um valor de 3,99. Mas quando eu tenho uma fórmula molecular, eu só posso colocar os números inteiros, então eu vou colocar o número inteiro mais próximo. No caso, isso aqui é aproximadamente 4. O mesmo cálculo agora eu vou repetir para o oxigênio. No caso do oxigênio, ele disse que o percentual é 54,50 vezes a massa molecular, que é 88,07, dividido pela massa atômica do oxigênio, que é 16, vezes 100. Assim como o hidrogênio, o oxigênio, quando eu faço esse cálculo aqui, ele dá 2,99. Nesse caso, o inteiro mais próximo é o número 3. Percebe aqui que pelos nossos cálculos, eu tenho 3 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Está aqui a fórmula química da substância cujo nós estávamos analisando. Agora nós vamos partir para um dos pontos muito importantes da estequiometria, do cálculo estequiométrico, que é a relação estequiométrica entre substâncias. Lembra que lá no começo da aula eu falei que toda reação química, para ela acontecer, ela vai seguir uma proporção entre as substâncias. E a proporção entre essas substâncias e a unidade em que vai vir essas proporções é que vai ser objeto de estudo da relação estequiométrica. Ela vai justamente nos ajudar a compreender, a quantificar a matéria, ou seja, uma substância, quando ela participa de uma reação. Para isso, você precisa compreender que toda vez que uma reação química vai acontecer, a proporção entre essas substâncias, elas vão vir sempre expressas em basicamente 3 unidades. Que unidades são essas? Ou elas vão vir expressas em massa, ou elas vão vir expressas em mol, ou elas vão vir expressas em unidades de moléculas, átomos ou íons. E é extremamente importante que você saiba converter uma unidade na outra. Por quê? Porque vai acontecer, por exemplo, de eu ter uma determinada massa da substância e eu querer que você me diga quanto em mol equivale essa massa. Como pode acontecer também de que para você entender como a reação se processa, você precise dizer quantas substâncias cabem dentro desse 1 mol. Então, percebe que eu tenho que saber converter de unidade para mol, de mol para massa ou vice-versa. Então, agora eu vou dar alguns exemplos para vocês que vão justamente demonstrar como são essas relações estequiométricas. Então, eu vou justamente fazer a relação entre mol e massa e o mol e a quantidade de substâncias. Até porque, como eu já falei no início, o mol ele é a unidade de medida própria da química. Então, o nosso foco vai ser justamente converter todas as unidades nessa unidade aqui específica para o estudo da química, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar vendo com vocês a relação massa ou mol, ou seja, como eu posso pegar uma quantidade em massa de substância e transformar ela em uma quantidade em mol. Então, eu trouxe aí o primeiro exemplo, que ele diz assim: ele quer saber quantos mols de glicose existem em 5,38 gramas dessa substância. Primeira coisa que eu queria justamente demonstrar para vocês. Toda vez que a gente vai fazer a conversão de uma unidade na outra, você vai seguir sempre a regra desse fluxograma que eu vou te mostrar. Preste atenção. Se tu tem uma unidade em massa
e que tu quer transformar ela para mol, toda vez que o teu enunciado trouxer essas duas grandezas, massa e mol, para poder converter uma na outra, tu sempre vai fazer uso da massa molecular. Sempre. Toda vez que você for converter uma unidade de mol para massa ou a unidade de massa para mol, tu sempre vai usar a massa molecular. Agora, se tu quiser converter a unidade de mol para quantidade de substâncias, ou seja, o número de átomos, o número de moléculas, aí nesse caso tu vai usar o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então percebam que o teu enunciado agora ele vai ser o teu amigo. Ele vai te dizer que tipo de relação estequiométrica está sendo estabelecida e que tipo de informação tu precisa. Então, como no nosso primeiro exemplo aqui, o enunciado está falando de mol e está falando de massa, então a gente já sabe que para converter massa em mol, ou então de mol para massa, a gente só precisa da massa molecular. Então, é isso que a gente vai fazer agora. No caso aqui, ele falou da glicose. A glicose, a sua massa molecular é 180,02 gramas por mol. Opa, lembra dessa unidade que eu falei lá no começo, grama por mol? O que essa massa molecular, ela te traz como informação? Ela tá te dizendo que toda vez que tu tiver 1 mol da glicose, ela vai ter exatamente 80,2 gramas. Então, essa massa é equivalente a 1 mol. Mas perceba, o enunciado quer saber qual é a quantidade de mols em 180,2 gramas nessa massa? Não, ele quer saber quantos mols tem em 5,38 gramas. Então, aí tu já pode fazer uma simples regra de 3. Se 1 mol tem 180,02 gramas, 5,38 gramas vai ter quantos mols? X. E aí, a regra de 3, eu vou fazer meios pelos extremos. Nesse caso, vai ser 5 vezes 1 mol, que dá 5,38 gramas, é igual a 180,2 gramas vezes x. Aqui nesse caso, como a gente tem que isolar o x e ele está multiplicando o 180 vai passar dividindo, certo? Então, eu vou ter como resultado isso aqui, ó. 5,38 gramas dividido por 180,2 vai ser igual a x. Então, o nosso valor de mol, ou seja, o nosso valor de x vai ser igual a essa divisão. Quando eu faço divisão, x dá exatamente 0,0829, que a gente pode colocar como sendo aproximadamente 0,03 mols. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que eu tiver 5,38 gramas dessa substância, ela equivale a 0,03 mols. Vamos para outro exemplo. O exemplo 2 é o seguinte. Se tivermos 2,7 mols de NaCl, quanto de massa, no caso, equivale essa quantidade de mols? Veja, mais uma vez, no meu enunciado eu tenho a unidade mol e a unidade massa. Foi o que eu demonstrei há pouco para vocês. Quando você vê a unidade mol e massa no enunciado, e uma querendo se converter na outra, você vai usar a massa molecular. Nesse caso aqui, o NaCl, a massa molecular é 58,5 gramas por mol. Então, a gente tem que fazer aquele mesmo raciocínio da questão anterior. O que isso aqui está me dizendo? Ele está me dizendo que toda vez que eu tiver 1 mol de NaCl, eu vou ter 58,5 gramas. Sendo que enunciado ele diz que eu não tenho 1 mol, eu tenho 2,7 mols. Quanto isso aqui equivale em massa? X. Nesse caso, mais uma vez, eu vou fazer meio pelos extremos. X vezes 1 é igual a X. E 2,7 vezes 58,5 vai ser igual a exatamente 157,95 gramas. Então, percebam que eu converti uma quantidade em mols para uma quantidade em massa, fazendo uso da massa molecular. Então, todas as vezes que você quiser converter massa para mol ou mol para massa, você vai utilizar da massa molecular, ok? Agora que nós já vimos alguns exemplos
de como converter uma quantidade em massa em mol e como converter uma quantidade de mol em massa, nós vamos agora para a segunda relação estequiométrica, que é quando eu converto uma quantidade em mols em número de moléculas. E aí, para a gente poder fazer essa conversão, eu queria lembrar para vocês, né? No começo, a gente viu que um mol, ele é uma porção da matéria que dentro dele vai caber 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então, todas as vezes que eu tiver um mol de qualquer substância, essa é a quantidade de unidades daquela substância que cabe dentro de um mol. Então, nesse caso, a gente sempre vai relacionar mol com quantidade de substâncias. Aí você olha assim, nesse terceiro exemplo ele diz assim, quantas moléculas de glicose, ou seja, ele quer saber quantas unidades de moléculas de glicose existem em 5,23 gramas dessa substância. Aí você faz, professora, a senhora disse que a relação é entre unidade e mol, e aqui está aparecendo o gramo, o que é que eu vou fazer? É porque, na realidade, você tem que utilizar do artifício que a gente aprendeu anteriormente. Então, esse exemplo aqui, esse exercício, a gente primeiro vai ter que transformar essa unidade em massa para mol, e depois de mol, a gente vai transformar ela em quantidade de substâncias. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui como faz isso. A gente começar justamente a demonstrar como é feito a resolução do exercício 3, a gente precisa resolver essa questão em duas etapas. Embora seja um enunciado bem pequenininho, mas a sua resposta ela envolve duas etapas. Por quê? Porque ele quer saber aqui quantas moléculas de glicose são necessárias, ou melhor, existem em 5,23 gramas. Então, ou seja, ele tem uma porção dessa glicose e ele quer saber dentro dessa porção quantas moléculas cabem. A gente viu, né, que a quantidade de moléculas ela é uma grandeza que se associa especificamente ao número de mols. Então, o nosso primeiro passo é transformar essa massa em número de mols, que foi o que eu demonstrei aqui para vocês. E aí, para a gente determinar o número de mols, a gente precisa usar a fórmula da sua definição, em que o número de mols vai ser igual à massa da amostra dividido pela massa molecular daquela substância. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei 5,23, que é a massa da minha substância, dividido pela massa molecular dessa substância, que no caso é a glicose. Quando eu fiz a divisão, eu cheguei a 0,029 mols. Então, agora que a gente tem o número de mols dessa substância, a gente agora pode fazer a conversão em número de moléculas. Por quê? Lembra que eu falei que você pode transformar mol em moléculas. Mas para isso você precisa usar aquela conversão em que 1 mol ele corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Isso quer dizer que toda vez que eu tiver 1 mol de qualquer substância, dentro de 1 mol de qualquer substância sempre vai caber a mesma quantidade. Então, aqui a razão é simples. Se 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23, no caso 0,029 mols, vão ter quantas moléculas? X. Nesse caso aqui eu tenho uma regra de 3. E nessa regra de 3 eu vou fazer meios pelos extremos. X vezes 1 é igual a X. E eu vou ter que 0,029 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Obviamente, pessoal, esse é um cálculo que vocês vão perceber que não dá para você fazer com uma calculadora comum. Então, vai ser necessário que você faça uso de uma calculadora como essa, que é a calculadora científica, tá certo? Em um momento bem oportuno, numa interação com a gente, eu vou ensinar mais ou menos como é que a gente pode usar essa calculadora científica. Se você não possui, eu aconselho a você tentar pegar emprestado, ou então tentar ver uma versão online, ou até mesmo do seu celular para utilizar, porque apenas com a calculadora científica é que a gente consegue fazer um cálculo desse. Por quê? Porque a gente precisa da notação científica, colocar na calculadora a notação científica, e as calculadoras comuns elas não possuem isso, certo? Então, quando eu faço o cálculo na calculadora científica, a multiplicação desses dois números, ela vai dar exatamente 1,74 vezes 10 a 22 moléculas, que é a nossa resposta. Uma outra forma de nós relacionarmos a quantidade de moléculas com o número de mols é fazendo uma relação direta.
A gente viu no exemplo anterior que a gente primeiro teve que converter uma quantidade em massa em número de mols para depois fazer a relação mol-número de moléculas. Mas muitas vezes a gente pode encontrar relações estequiométricas em que a conversão ela vai ser direta, que é o caso desse nosso exemplo 4 aqui. Ele pergunta assim: se nós tivermos 2,12 vezes 10 a 22 moléculas de Ki, que é o iodeto de potássio, quanto mol dessas substâncias nós teremos? Então, para a gente poder responder esse exercício, a gente precisa lembrar da relação estequiométrica que eu falei lá no comecinho. 1 mol de qualquer substância equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Veja, a gente vai repetir várias vezes essa frase. 1 mol equivale a essa quantidade de moléculas. Então, deixa eu escrever um pouquinho mais bonito, que ficou meio feio, né? Então, bora lá. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se 1 mol tem essa quantidade de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23, agora eu quero saber não quanto tem 1 mol, mas eu quero saber quantos mols equivale a essa quantidade de moléculas. Então, se 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23, 2,12 vezes 10 a 22 moléculas equivale a quantos mols? X. E aí, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer meios pelos extremos. Então, no caso, vai ser 6,02 vezes 10 a 23x é igual a 2,12 vezes 10 a 22. Olha, pessoal, eu sei que quando aparece essa potência de 10 aqui, algumas pessoas ficam bem preocupadas em como resolver essas questões. Como na nossa prova vocês terão a liberdade, obviamente, de fazer uso da calculadora científica, então eu acho que, assim, por hora vocês não precisam se preocupar com isso, tá certo? Como eu falei anteriormente, em um momento oportuno, eu vou estar junto com vocês para ensinar como mexer na calculadora científica. Então, eu vou demonstrar tanto na calculadora científica física aqui, quanto na calculadora científica disponível online, para que vocês possam utilizar ela sem nenhum problema, certo? Então, bora lá terminar esse cálculo. Aqui, como 6,02 vezes 10 a 23 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 2,12 vezes 10 a 22, dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Então, aí você vai pegar a sua calculadora científica, se você possuir, tá certo? Se você não possuir, você vai fazer uso da calculadora científica da internet, sem nenhum problema, para você poder repetir esse cálculo. E aí, a gente vai fazer essa divisão. Após essa divisão, você vai perceber que esse vai gerar um número que não vai possuir a potência de 10. Por quê? Porque a gente está querendo justamente encontrar o número de mols. E aí, no caso, esse cálculo dá 0,035 mols. Então, vê, é um cálculo bem simples. Na realidade, a dificuldade que existe é na matemática, que está presente aqui nessa potência de 10. Mas, como eu disse, vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? Então, percebam que eu fiz uma relação entre o número de mols e o número de moléculas. E essa relação, ela é fixa, ela é constante. Sempre um mol de qualquer coisa, sempre vai ter a quantidade descrita aqui, 6,02 vezes 10 a 23. Tranquilo? Vamos em frente. E aí, para finalizar, o nosso estudo da relação estequiométrica, nós precisamos compreender também que ao longo das reações químicas, a gente sempre vai observar uma proporcionalidade entre as substâncias. E como eu falei para vocês anteriormente, essa proporcionalidade ela sempre vai ser em termos de número de mol. E quem é responsável por nos dar a quantidade de mols necessária para que uma reação aconteça é o coeficiente estequiométrico, numa reação que está devidamente balanceada. Então, esse exemplo 5, esse exercício 5, ele vai nos ajudar justamente a estudar a relação estequiométrica entre as substâncias quando elas estão agora participando de uma reação, certo? Então, eu dei a reação aí da síntese da amônia, em que o nitrogênio, que é o N2, reage com o hidrogênio, que é o H2, para formar a amônia, que é o NH3. Percebam, contudo, que essa reação ela não está balanceada, porque a quantidade de nitrogênios antes da reação aconteceu, ou seja, antes da seta, ela é diferente da quantidade de nitrogênios depois que a reação se processa, que é depois da seta.
E aí a gente estudou na aula passada, em balanceamento de reações, que para a equação estar balanceada, o número de átomos tem que ser igual nos reagentes e nos produtos. Então, no caso aqui, ó, eu preciso alterar o coeficiente estequiométrico para fazer com que tenha 2 nitrogênios desse lado e 2 nitrogênios desse lado. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 2 aqui na frente. Quando eu coloquei o número 2, ele está dizendo que essa molécula aqui se repete 2 vezes. Então, é como se eu tivesse NH3, NH3. Percebe que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, assim como nos reagentes. Beleza. Só que quando eu coloquei esse 2 aqui, além do nitrogênio se repetir, os hidrogênios também vão se repetir 2 vezes. Isso quer dizer que eu vou ter um total de 6 hidrogênios. Se isso tem aqui nos produtos, eu preciso ter os mesmos 6 hidrogênios nos reagentes. Mas eu só tenho 2. Então, eu preciso colocar um coeficiente estequiométrico aqui, que quando multiplicar pelo índice 2 do hidrogênio, dê igual a 6. Nesse caso, é o número 3. Então, 3 vezes 2 vai dar igual a 6. Agora, a minha equação está devidamente balanceada. E por ela estar devidamente balanceada, eu posso agora entender melhor qual é a proporção entre as substâncias. Então, eu vou apagar aqui para vocês visualizarem melhor, tá certo? Bora lá. A gente vai reescrever os coeficientes. No caso aqui é 3 e no caso aqui é o número 2, certo? O que esses coeficientes estequiométricos eles estão me dizendo? Como não tem um coeficiente estequiométrico, a gente sabe que é o número 1. Ele está dizendo que para essa reação se processar, eu preciso de 1 mol de N2. Que esse 1 mol de N2, ele vai reagir com 3 mols de H2. E juntos, eles vão dar origem a 2 mols de NH3. Então, percebe que o coeficiente estequiométrico, ele equivale à quantidade de mols daquela substância. Então, toda vez que eu tiver uma reação balanceada nessa proporção, vai ser 1 para 3. E que esse 1 para 3 sempre vai produzir 2 mols para essa reação, tá? Isso não se repete com todas as reações, não. Para cada reação química vai ser uma situação diferente. Vai depender justamente do balanceamento da reação. Aí vamos lá responder a letra A e a letra B do nosso exercício 5. Eu precisava demonstrar isso para a gente conseguir responder com tranquilidade. Ele diz assim, ó, na reação abaixo, quando 1,38 mols de N2 reagem, letra A. Quantos mols de H2 são consumidos? Percebe? Ele quer saber quantos mols de hidrogênio vão ser consumidos quando tu tiver 1,38 mols de N2. Essa resposta a gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que quando eu tenho 1 mol de nitrogênio, eu preciso de 3 mols de hidrogênio para ser consumido. Então, bora lá montar a nossa regrinha de 3. 1 mol, que é o do nitrogênio, vai precisar de 3 mols. Agora, se ao invés de 1 mol de nitrogênio eu tiver 1,38 mols, quanto eu preciso de hidrogênio? X. Mais uma vez, a gente vai ter o nosso meios pelos extremos. X vezes 1 é igual a X, e eu vou ter que 1,38 vezes 3. Nesse caso, calculando 1,38 vezes 3, isso é igual a 4,14 mols. Então, percebe que através da proporção estabelecida pela equação balanceada, a gente conseguiu estimar a quantidade de hidrogênios que são necessários ser consumidos quando eu tenho 1,38 mols de nitrogênio. Tranquilo? Essa aí é a nossa primeira proporção, a primeira resposta da letra A. Essa mesma relação de proporção, no caso aqui 1 para 3, a gente vai observar também na letra B. Só que agora na letra B, a gente vai fazer a proporção de nitrogênio para o NH3, certo? Eu vou apagar aqui esse cálculo, dá o print aí da tela se você quer, o momento é agora. Pronto, bora lá. A gente agora vai responder a letra B, a gente só respondeu a letra A. Então, na letra B, agora ele quer saber quantos mols de NH3 vão ser formados com essa mesma quantidade de nitrogênio, que é 1,38. O que a gente sabe é o que a equação nos diz. A nossa equação nos diz que quando eu tenho 1 mol de nitrogênio, eu produzo 2 mols de HNO3. Então, ou seja, quando eu tenho uma quantidade de nitrogênio, ela é capaz de formar o dobro do nosso produto, que é a amônia.
Você pode fazer já de raciocínio essa relação de que se nitrogênio tem a quantidade, NH3 vai ser o dobro, ou você pode fazer a regra de 3. Bora lá para a regra de 3. A gente sabe que 1 mol de N2 produz 2 mols de NH3. Se ao invés de ter 1 mol, eu tiver 1,38 mols de N2, quanto eu vou precisar de NH3? Mais uma vez, a gente vai fazer meios pelos extremos. X vezes 1 é X, e eu vou ter aqui 1,38 vezes 2. É como eu disse anteriormente, você só vai precisar calcular qual é o dobro dessa proporção, que no caso dá 2,76 mols. Tranquilo? Então, percebam que na aula de hoje a gente estudou o que é o mol, certo? Como essa unidade de medida é extremamente importante para quantificar as espécies químicas. A gente viu como ela se relaciona tanto com a massa quanto com a quantidade de moléculas através do número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. E percebeu também como a gente pode estimar, né, e relacionar a proporção da quantidade de matéria que se estabelece através de uma reação química balanceada. Ok? Então, vamos para mais um exemplo da relação estequiométrica que é estabelecida através da reação química, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês a reação do propano, em que nesse caso aqui, o propano, ele está sendo queimado, né? Ele está sofrendo uma combustão para gerar justamente o dióxido de carbono e a água. Percebam que a equação ela já está devidamente balanceada, certo? E ela balanceada, ela já vai nos quantificar a proporção entre as substâncias que participam dessa reação. Então, a pergunta aqui é: quantos mols de água vão ser produzidos por 3,2 mols do C3H8? Então, o balanceamento da reação, a equação balanceada, ela já me diz qual é a proporção entre o C3H8 e a água. E aí, depois que eu me basear nessa proporcionalidade, eu vou encontrar o quanto de água é produzido por 3,2 mols. O que eu estou querendo dizer? Percebam pelo balanceamento da reação, que aqui eu tenho 1. Esse 1 está me dizendo que eu tenho 1 mol dessa substância. Aqui o coeficiente é 5, então ele está querendo dizer que dessa substância eu tenho 5 mols. Se aqui o coeficiente é 3, então eu tenho 3 mols e aqui 4 mols. Pela equação devidamente balanceada, eu tenho que a proporção entre o C3 é 1 para 4. Percebam, quando a equação está balanceada, toda vez que eu tenho 1 mol de C3H8, ele é capaz de produzir 4 mols de água. Agora, ele não quer saber qual é a proporção entre eles nessa reação. Ele está querendo saber quantos mols de água vão ser produzidos se ao invés de ter 1 mol apenas, eu tiver 3,2 mols. E aí, mais uma vez, é onde eu vou aplicar a regra de 3 para ver essa proporcionalidade. Então, eu sei que 1 mol de C3H8, ele produz 4 mols de H2O. Sendo que se ao invés de ter 1 mol, eu tiver 3,2 mols dessa mesma substância, quanto é que ela vai produzir de água? X. Então, agora eu vou fazer a regra de 3, meios pelos extremos. Ou seja, x vezes 1 vai ser o próprio x, e 4 vezes 3,2. O cálculo dessa multiplicação, 4 vezes 3,2, é igual a 12,8 mols de água. Então, essa é a proporcionalidade, 1 para 4. Então, a quantidade que eu tiver de C3H8, ela vai produzir 4 vezes a quantidade de moléculas de água. Por isso que quando eu tenho 3,2, eu produzo 12,8 mols.